Olá pessoal, vamos para a nossa aula de matemática e hoje nós vamos aprender a terceira regra dos produtos notáveis, que é o produto da soma pela diferença de dois termos. Então aqui nós temos o produto é vezes. Então eu tenho aqui a multiplicação e aqui eu tenho a soma de dois termos, A mais B, e aqui eu tenho a diferença desses mesmos dois termos, A menos B, certo? Então eu tenho aqui A mais B vezes A menos B, produto, que é vezes da soma pela diferença. Então eu estou fazendo a multiplicação da soma com a diferença desses dois termos. No caso aqui é o A e o B. Então, quanto que dá? Por exemplo, se eu for resolver pela multiplicação convencional, então vai ficar assim, A mais B vezes A menos B, certo? Produto da soma pela diferença. Então, vamos multiplicar A vezes A ao quadrado. Agora, A vezes B, ó, mais e menos. O A é positivo, o B é negativo. Mais e menos, menos. A vezes B, AB. Agora eu vou fazer mais e mais. B vezes A vai ser AB. Mais e menos, menos. B vezes B vai dar B ao quadrado. Então, aqui eu tenho esses dois termos que são semelhantes. Então, observe que esses dois termos aqui, menos 1AB com mais 1AB, eles são opostos. Eles vai dar zero. Mais um menos 1 dá zero. Então, zero aqui. Então, qual vai ser a resposta? A ao quadrado menos B ao quadrado. Então, sempre vai acontecer isso. Sempre os dois termos do meio vai dar zero. Então, o que eu vou fazer? Então, basta eu fazer assim, o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo, que já vai ser a resposta. Então, essa é a regra. Então, toda vez que tiver o produto da soma pela diferença de dois termos, é só fazer assim, o quadrado do primeiro termo, ou seja, o A ao quadrado, menos o quadrado do segundo termo, que é o B ao quadrado. Então, essa vai ser a resposta. A mesma coisa que eu tenho o produto da soma pela diferença do x e o y. X mais y vezes x menos y. É só resolver assim, o quadrado do primeiro termo, que é o x ao quadrado, menos o quadrado do segundo termo, que é o y ao quadrado. Aí já está resolvido a minha expressão. Se eu for tirar a prova aqui, se eu multiplicar aqui, x mais y vezes x menos y, eu vou achar essa resposta, x ao quadrado menos y ao quadrado. Se eu multiplicar pela forma convencional, vai ficar como? X vezes x ao quadrado, certo? Agora aqui, mais e menos vai ser menos. X vezes y vai ser xy. Agora, mais e mais vai ser mais. Y vezes x, xy. Coloca na ordem alfabética. Mais e menos, menos. Y vezes y ao quadrado. Então, esses dois aqui são semelhantes e são opostos. Menos 1 mais 1. Então, vai dar zero. Então, vai ficar aqui, menos 1 mais 1, zero. Certo? Então, qual vai ser a resposta? X ao quadrado menos y ao quadrado, que é essa resposta, certo? Então, eu não preciso fazer esse cálculo quando for o produto da soma pela diferença. Igual aqui, A mais 2 vezes A menos 2. Não preciso resolver, fazer a multiplicação assim, A mais 2 vezes A menos 2. Não preciso resolver dessa forma, é só fazer da seguinte forma. O quadrado do primeiro termo, que é o A vezes A ao quadrado, menos o quadrado do segundo termo, que é 2. 2 vezes 2, 4. Pronto. Já achei a resposta. Se eu multiplicar isso aqui, eu vou achar como resposta A ao quadrado menos 4. Quer ver? A vezes A ao quadrado, mais e menos, menos. A vezes 2, 2A. Agora aqui, mais e mais, mais. 2 vezes A, 2A. Mais e menos, menos. 2 vezes 2, 4. Observe que esses no meio são semelhantes, são opostos. Mais 2 menos 2 dá 0. 2 menos 2, 0. Qual vai ser a resposta? Sobrou quem? A ao quadrado menos 4. Então, é dessa forma que eu faço.
Então aqui eu tenho produto da soma pela diferença de dois termos. Quem é o primeiro termo? É o x. E o segundo termo é o 4. Então é só fazer o quadrado do primeiro termo, x ao quadrado, menos o quadrado do segundo termo, que é o 4. 4 vezes 4, 16. Pronto, já está respondido. Aplicando a regra, aplicando essa regra aqui dos produtos notáveis, que é a terceira regra. Pronto. Agora aqui eu tenho 2x mais y vezes 2x menos y. Produto, que é vezes, da soma pela diferença de dois termos. É só fazer o quadrado do primeiro termo, ou seja, 2x vezes 2x vai dar 4x ao quadrado, menos o quadrado do segundo termo, que é o y. Y vezes y ao quadrado, certo? Que produto da soma pela diferença de dois termos. 3a mais 2b vezes 3a menos 2b. É só fazer o quê? Quadrado do primeiro termo, que é o 3a. 3a vezes 3a vai dar 9a quadrado. Menos o quadrado do segundo termo, que é 2b. 2b vezes 2b, que vai dar 4b quadrado. Pronto, já está resolvido. Aqui, a mais xy vezes a menos xy. Então, é só fazer o quadrado do primeiro termo, que é o a vezes a ao quadrado, menos o quadrado do segundo termo, que é xy. Xy vezes xy, que dá x ao quadrado, y ao quadrado. Então, essa é a terceira regra, pessoal. É o produto da soma pela diferença de dois termos. Ou seja, eu pego o a e o b e somo, o a e o b e subtraio e multiplico. Aí é o produto da soma pela diferença de dois termos. É só fazer o quê? É só fazer o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Então, com isso, pessoal, nós já aprendemos as três regras. Então, são três regras dos produtos notáveis. É o quadrado da soma de dois termos, o quadrado da diferença de dois termos e o produto, que é vezes da soma pela diferença de dois termos. Aqui os dois termos é a e b. Então, qual é a primeira regra? Vamos supor que o quadrado da soma de dois termos. É só fazer assim, ó, o quadrado do primeiro termo, que é o a vezes a ao quadrado, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, então que vai ser 2ab, duas vezes a vezes b, mais o quadrado do segundo termo, que é o b ao quadrado, certo? Dessa forma. Aqui o produto da soma pela diferença. O quadrado da diferença de dois termos. É só fazer o quê? É a mesma regra, é o quadrado do primeiro termo, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, 2ab, mais o quadrado do segundo termo. Então, só muda um sinal aqui, do quadrado da soma para o quadrado da diferença. Só muda esse sinal, certo? Mas é a mesma regra. Fala o quadrado do primeiro termo, que é o a, mais duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, que é 2ab, mais o quadrado do segundo termo, que é o b. b vezes b ao quadrado. E aqui no quadrado da diferença a mesma coisa. O quadrado do primeiro termo menos, só muda esse menos. Duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, 2ab, mais o quadrado do segundo termo, certo? Essa é a segunda regra. E a terceira regra que nós aprendemos hoje, que é o produto da soma pela diferença, é só fazer o quê? O quadrado do primeiro termo, que é o a, menos o quadrado do segundo termo, que é o b. b ao quadrado, certo? Então, dessa forma, essas são as três regras dos produtos notáveis. Quadrado da soma, quadrado da diferença e produto da soma pela diferença, certo? Onde aqui, como é que é o quadrado da soma? É o quadrado do primeiro termo mais duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Como é que é o quadrado da diferença? É o quadrado do primeiro termo menos duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo mais o quadrado do segundo termo. E o produto da soma pela diferença de dois termos é o que só fazer. O quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. No caso aqui o a vezes a ao quadrado. E o b vezes b ao quadrado. Então essas são as três regras dos produtos notáveis. Então é isso, pessoal. Até mais.